Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. De fato, somos gratos a Ti, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concedeu, Senhor, de fazer parte da Tua igreja, poder anunciar esse evangelho, Senhor, que vai alcançar muitas pessoas. Então, queremos ser fiéis a Ti, até que a Tua vontade prevaleça, fazendo de cada um de nós, ou esses canais que vão trazer o Senhor de volta. Senhor, nós precisamos de Ti. Dá-nos a Tua graça, Senhor, para que sejamos fiéis a Ti. Oh, Senhor Jesus! Aleluia! De fato, o Senhor tem um propósito, né, irmãos? E esse propósito, Ele conta conosco para levá-lo a cabo. Vamos ler junto o título da mensagem? O único evangelho. O único evangelho. Não existe outro. Gálatas capítulo 1. Vamos já começar com esse versículo. Único evangelho. Versículo 6. Todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Tinha alguns aqui perturbando os Gálatas. E nós precisamos pedir o Senhor graça para que isso não aconteça conosco. O Senhor não nos quer desviando daquilo que Ele colocou cada um de nós, nos comissionando para levar a cabo o que está no seu coração. Esse evangelho, irmãos, ele é para operar na vida das pessoas, mas ele é para operar principalmente na minha vida. E quando Deus age na minha vida, Ele consegue agir também na vida dos outros. Mas existem coisas que o inimigo usa para tentar nos tirar desse princípio. Nós precisamos perceber a sua sutileza. Oh, Senhor Jesus. Atos capítulo 15. Uma advertência para nós. Versículo 1 e 2. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Aqui não estava sendo suficiente o Senhor alcançar com a sua palavra viva. Tinha alguns querendo colocar algo a mais. Nós vemos em Mateus 13 que a pura farinha ela não pode receber nenhum fermento. Quando recebe algum fermento, o pão ele não vira um pão adequado. Deixa de ser um pão asmo e passa a ser um pão levedado. É fácil de comer, mas ele é prejudicial, porque ele não vai cumprir o que está no coração de Deus. Pedro estava claro disso. Nos versículos 10 e 11, ele testifica que a salvação ela só precisa de um item maravilhoso. Versículo 10 e 11 do mesmo capítulo. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, o que salva é a graça do Senhor Jesus. O que nos salva é a fé quando nós cremos nele. Eu criei nele, ele entrou para dentro de mim, isso é suficiente. Não preciso de nenhuma ordenança. Quando nós colocamos ordenanças, é como se Cristo fosse insuficiente. Eu preciso de mais alguma coisa. Mas louvado seja o Senhor. Nós não precisamos de nada acrescentado a Cristo.
Ele é suficiente para transformar a nossa vida, para conduzir o nosso viver. Ele faz isso, o Senhor está mostrando de forma clara para nós, que é ao desfrutarmos da sua palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E hoje a palavra se tornou o Espírito, e quando desfrutamos dessa palavra, desfrutamos do Espírito. E esse Espírito ele é poderoso para nos salvar, para mudar nossa história, transformar nossa vida. Oh, Senhor Jesus, isso é muito belo, né, irmãos? Então a gente tem que tomar cuidado com a lei, porque às vezes nós mesmos criamos leis. Nós colocamos determinações para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. E nós acabamos falhando, porque nós não damos conta. Não, eu vou fazer isso. A partir de hoje, em nome de Jesus, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Aí passa um dia, eu leio a Bíblia. 2 dias, eu leio a Bíblia. 3 dias. Logo que chega o 4º dia, eu não consigo. Porque eu estou fazendo da maneira errada. Quando eu dependo do Senhor, tudo muda. Aí eu vou ler segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, porque não é a minha capacidade, mas é o suprimento de Deus me dando graça para avançar. Oh, Senhor Jesus, isso é muito belo, né? E o Senhor, ele fez algo maravilhoso, irmãos, para que pudéssemos ter essa realidade. Romanos 8. Oh, Senhor Jesus. Versículo 3. Amém. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Aleluia, o Senhor foi suficiente. Ele foi oferecido por causa das nossas falhas, dos nossos pecados. É por isso que todo domingo nós podemos comemorar essa vitória. Quando nós estamos diante da mesa, nós podemos ter intrepidez para avançar. Por quê? Porque o Senhor, ele cumpriu o que Deus desejava para nos justificar. Primeira Epístola de Pedro, para complementar. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Oh, Senhor Jesus. Amém. Perdão, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 24. Amém. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aleluia. Nós fomos sarados, mas porque um dia ele pagou. Ali na cruz, ele pagou o que eu devia, na verdade, pagar. Eu era digno da morte do lago de fogo. Por causa dos meus pecados, o meu destino era esse. Mas louvado seja o Senhor. Ele, ali na cruz, pagou a minha dívida. Por ele ter pagado essa dívida, hoje nós podemos juntos aqui festejar. Como o hino falou para nós podemos, junto com os irmãos, festejar. Não porque merecemos, mas porque a graça nos alcançou. Oh, Senhor Jesus, aleluia. E agora que essa graça nos alcançou, pelo que aconteceu com o Senhor, que foi ali na cruz, nós precisamos aprender um princípio. Esse princípio é o quê? É que a cruz precisa também tornar a nossa realidade diária. Ali, nós podemos dizer que nossa pessoa, ela facilmente entra nessas questões dos pecados. Por quê?
Há em nós uma natureza que luta contra nós mesmos. Paulo fala isso, enfatiza muito isso em Romanos 7. Né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu quero, o mal que eu não quero, perdão. O mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu quero fazer o bem, eu não dou conta. Oh, Senhor Jesus, isso é por quê? Por causa dessa natureza maligna. Mas louvado seja o Senhor. Ali na cruz ele deu conta de eliminar tudo o que era negativo. E agora nós podemos avançar. Então a palavra de Paulo, irmãos, ela tinha esse peso e ele procurava viver essa realidade. Que também nós precisamos ter esse mesmo princípio, esse mesmo coração. 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios. Vamos ler do versículo 17 ao 21. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Oh, Senhor Jesus. Amém. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aleluia! A cruz nos alcançou. E agora Deus espera que nós aprendamos a viver na cruz. Como que eu vivo na cruz? Só exercitando o meu espírito. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na fé, eu vivo Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós sabemos que a fé ela vem por quê? Por meio da... A fé vem pelo ouvir e ouvir. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor conta conosco, irmãos, para fazer essa obra grandiosa na nossa vida e alcançar a vida de muitas pessoas. Amém. Oh, Senhor Jesus, tivemos uma experiência gostosa. Tinha muito tempo que eu não saí com os adolescentes, mas o Senhor teve misericórdia e me trouxe. Oh, Senhor Jesus, nós precisamos aprender, irmãos, a ser simples. O Senhor quer fazer o quê? Ele quer alcançar as pessoas. O seu coração é de salvar a todos, mas ele precisa de canais. Amém. Os adolescentes, com a sua simplicidade, são usados, mas eles precisam de um apoio. Eu e você precisamos ser esse apoio. E ali, quando eles pregavam o evangelho com um coraçãozinho simples, as pessoas eram alcançadas. E teve pessoas que até lacrimejaram. Não chorou, mas você via o olho cheio de lágrimas, por ter recebido uma oração e por ter sido presenteada com um livro. Cabe a nós continuarmos essa obra maravilhosa, que é salvar muitas pessoas, livrá-las do lago de fogo, para que juntos nós possamos, um dia reinar com o Senhor. Esse evangelho tem esse objetivo, que é nos salvar, mas também por meio de nós salvar muitos outros. Do Coríntios também, capítulo 2, versículo de 1 a 4, é um complemento dessa palavra. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, capítulo 2, de 1 a 4. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor,
que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé Não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluia. Então, Paulo, ele aprendeu esse princípio. Embora ele fosse muito capaz no começo, quando ele perseguia ali os irmãos, ele achava o Todo-Poderoso. Eu dou conta do recado. Se eles forem contra o nosso princípio, vamos metê-los no cárcere, vamos até mesmo matá-los, para que eles não continuem dessa maneira. Mas a graça o alcançou. Como a graça também nos alcançou. Paulo foi transformado, né, da água para o vinho. De uma pessoa, vamos dizer assim, que não completava a vontade de Deus, era insípida, para uma pessoa cheia de desfrute, cheia de gozo, cheia de alegria, que Deus quer que também sejamos na vida das pessoas. Mas eu só posso dar, irmãos, o que eu tenho. Se eu não tenho alegria, se eu não tenho desfrute, eu vou dar para os irmãos, para as pessoas lei, vou dar para os irmãos lei. Isso não vai produzir vida. Se eu quero produzir vida, eu preciso ter essa vida cada vez mais borbulhante em mim. Olha o que a palavra é capaz de fazer. Lucas 24. A passagem que os discípulos estavam ali a caminho de Emaús. Amém. E Jesus apareceu para eles. Ó Senhor Jesus. E quando Jesus falava, eles estavam indo numa direção contrária. Muitas vezes nós somos assim. O Senhor está falando, vai para a direita, mas eu vou para a esquerda. O Senhor fala, vai para frente, mas eu quero caminhar para trás. Como nós precisamos aprender a ser simples e obedecer ao Senhor. Se obedecermos e o ouvirmos, vai acontecer algo conosco. Versículo 32. Ó Senhor Jesus. Esse versículo é digno de ser lido de pé. Vamos ler de pé e pedir o Senhor para essa realidade na nossa vida? Ó Senhor Jesus. Em vez de falar o outro, vou falar o meu coração. E eu disse o meu coração. Meu coração arde. Vamos colocar no presente? Eu disse o meu coração arde quando ele pelo caminho me fala, quando me expõe às Escrituras. Aleluia. Meu coração arde. Se eu desfruto da palavra, meu coração arde. Quando ele fala. Amém. Aleluia. Amém. Amém, irmão. Pode sentar. Mas se eu tenho o coração ardendo, as pessoas também vão ter o coração ardendo. Elas vão ficar alegres, vão desejar a presença do Senhor. Por quê? Porque eu tenho algo para dar. Mas se eu não tenho algo para dar, nunca eu vou conseguir levar a cabo o que está no coração do Senhor. É por isso que o Senhor falou que nós precisamos aprender a ser simples. Em Mateus 18, de 1 a 4, depois os irmãos leem, eles falam justamente isso. Se não nos convertermos e nos tornarmos como criança, de modo algum nós vamos entrar no reino dos céus. Mas, quando eu sou simples, eu sou como uma criança, Deus pode contar comigo e, através de mim, levar a cabo o que está no seu coração. O Senhor está falando muito conosco, irmãos, em imersão, está falando muito conosco em ter o mesmo foco, falando muito conosco a respeito de valorizarmos a sua palavra. E se eu não aprender a fazer isso, querer fazer da minha maneira e do meu jeito, eu não vou conseguir avançar, eu não vou conseguir ter alegria, mas eu vou viver na mente. Vou viver aquela pessoa caída, que não consegue desfrutar da vida da igreja. Daí a pouco, a vida da igreja fica pesada para mim. E como que eu vou avançar? Não tem jeito. Eu só posso fazê-lo voltando ao Espírito, desfrutando dessa vida, negando a vida da alma pelo desfrute do Senhor, tendo operado a cruz na minha pessoa, que vai mudar a minha vida. Oh, Senhor Jesus. Só mais 2 versículos. Gálatas capítulo 2, é o que o Senhor deseja fazer conosco. Aconteceu com Paulo,
Mas, Senhor, leva a acontecer também na nossa vida, né, Jesus? Amém. Oh, Senhor, versículo 19 e o 20. Amém. Senhor Jesus, amém. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Esse é o caminho da vitória. Nós sermos substituídos. O Senhor quer fazer essa obra, mas para o Senhor fazer a obra, Ele quer usar canais. E esses canais são quem? Eu. Esses canais são quem? Eu sou esse canal para Deus fazer sua vontade. Quando nos colocamos no altar, Ele dá conta de fazer o resto. Ele nos tira de cena e põe em cena o seu Filho. Não mais eu, mas Cristo. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de podermos servir a Ti e fazer a Tua vontade. O Senhor ganha mais espaço no nosso coração. Nos leva a viver de forma mais simples contigo, deixando o Senhor prevalecer na nossa vida. Não queremos duvidar da Tua vontade, mas ser um com o Senhor, para que se alcance muitas pessoas, nos usando como esses canais. Senhor Jesus, amém. Amém. Senhor Jesus, amém. O Senhor Jesus vive em mim. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém. Senhor Jesus. Então esse único evangelho, irmãos, é o evangelho, é a palavra da verdade, a palavra da vida, e é o evangelho, o único evangelho, e é o que nos liberta. Né? Então logo na sequência, quem desfrutou dentro da semana aí, no diário, ouviu a mensagem, aí já mostra aí que esse evangelho, essa palavra viva, ela nos liberta. Então Romanos capítulo 7, versículos 4 a 6. Então, por esta palavra, por este evangelho, o único evangelho, nós fomos libertos da lei e do pecado. Vamos falar? Fomos libertos da lei e do pecado. Romanos capítulo 7, versículos 4 a 6. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertenceis a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem pela morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Senhor Jesus. Então, irmãos, era uma grande indagação, né? Indagavam lá, questionavam ali os Gálatas com um outro evangelho. Esse outro evangelho, na verdade, era alguns que tentavam implementar e dizendo que era possível conciliar a fé com a lei, né? Então, irmãos, assim que o Senhor veio, houve uma transição. E vimos hoje que não apenas o Senhor nos transportou da lei, dos mandamentos, das ordenanças, mas nos transportou para a fé, né? E não apenas para a fé, para nós crermos no Senhor apenas, mas é para Ele encabeçar todas as coisas. Então o Senhor, Ele nos transportou para essa esfera maravilhosa. E tudo isso isso foi possível por meio do Evangelho. Na experiência de cada um dia, o Evangelho chegou até mim, chegou até você. E o Evangelho, esse Evangelho, ele é a palavra da verdade. Então é somente a verdade que pode libertar.
Aí os versículos para reforçar esse ponto é Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Vimos que nós fomos libertados da lei do pecado. Vamos ler? E quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo que, crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então esse evangelho que chegou até nós, o único evangelho, é o evangelho da nossa salvação. Nós fomos salvos, resgatados, né? E isso por quê? Porque esse evangelho ele contém a palavra da verdade, né? E a palavra da verdade, que é a verdade, que é o próprio Senhor, é que nos liberta. Né? Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Senhor Jesus, vamos ler? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, vós verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse único evangelho, que é o evangelho da nossa salvação, que é a palavra da verdade, chegou até mim e você e nos libertou. Mas nós estávamos presos nos nossos pecados, nas nossas transgressões. Nós estávamos separados de Deus, nós éramos inimigos de Deus, mas nós éramos um escravo. Mas o Senhor nos libertou. Amém. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, o Senhor, por meio desse único evangelho, que é a palavra da verdade, chegou até nós. Né? E aí, nós precisamos permitir que essa palavra permaneça em nós. Ela precisa de permanecer, ela precisa de habitar, ela precisa de morar, ela precisa de ser encucada em cada um de nós. Né? Por isso precisamos valorizar a imersão na palavra, valorizar os gritos de guerra, valorizar o serviço ao Senhor. Mas tudo isso nós vamos permitindo que essa palavra permaneça, habite, encuque e nos liberte. Essa libertação, no aspecto judicial, o Senhor nos libertou de uma só vez. Mas por que, irmãos, que de quando em vez, essa é a minha experiência, né? O Claudinei até descreveu inicialmente ali a experiência de Romanos 7. Eu quero fazer o bem, irmãos, mas isso não está em mim. Então, da onde que virá o poder para me libertar? Da onde que virá a energia para me libertar, irmãos? É por meio da palavra. Amém. A palavra é que nos liberta. A verdade é que nos liberta. Então, eu e você, nós precisamos de valorizar o imergir na palavra. A permitir que a palavra seja inculcada em mim e você. Dessa forma, nós somos libertados. Porque qual que era a minha história, qual que era a sua história, irmão? A minha história é essa, eu testifico aqui, essa era a minha história. Efésios capítulo 1, capítulo 2. Efésios capítulo 2. Senhor Jesus. A minha história era essa. Eu vou ler, os irmãos, preste atenção. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira,
como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que me amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Me deu vida juntamente com Cristo. Versículo 6 até o 10. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Mas então esse evangelho único, o único evangelho, o evangelho, a palavra da verdade, chegou e mudou a minha história. Me libertou, eu não tinha vida, eu estava morto no meu delito, no meu pecado, mas Ele me deu vida. E como se não bastasse, irmãos, o Senhor pegou a mim e a você, eu e você, que nós estávamos enraizados nesse mundo, né? Nesse lamaçal de pecado, o Senhor ainda nos colocou nos lugares celestiais. Amém. Enquanto lá os judaizantes estavam tentando introduzir a lei de Deus, ela é boa, irmãos. A lei, os 10 mandamentos, tudo muito bom, mas é algo que o máximo que era assim, olha, não faça isso, não pegue isso, não toques aquilo, faça dessa forma. Irmãos, é tudo terreno, tudo terreno. Aí o Senhor, por meio do seu evangelho de poder, que é poder, essa palavra da verdade, nos colocou, nos levou nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Irmãos, agora nós estamos num lugar, irmãos, um lugar maravilhoso. Aí, você quer voltar lá? Quer voltar lá para ficar rastejando ali no pó? Ou você quer permanecer nos lugares celestiais? Em Cristo Jesus. Então precisamos permitir que a palavra permaneça em nós. Então por isso é o seguinte, nós não precisamos, irmãos, viver de eventos especiais, né? Vimos, né? Pico, tá? Um pico, outro. Mas o Senhor, por meio da palavra, nos dá essa constância. Irmãos, é possível nós estarmos nos lugares celestiais todos os dias. O segredo é simples, irmão. É possível nós estarmos nos lugares celestiais todos os dias. O que fazer, irmãos? Ao deitar, palavra. Ao levantar, palavra. A caminho, palavra. Irmãos, aí você vai perceber que haverá uma constância. Então, o que garante essa constância? Nesse inteirinho, irmãos, está acontecendo muita coisa. A nossa vida, na experiência de cada um, acontecendo muita coisa. Mas você percebe que ao deitar, palavra. Ao levantar, palavra. A caminho, palavra. Isso vai inculcando em mim e você, irmãos. Aí haverá aquela constância. Aí você perceberá na realidade que você está nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas esse evangelho, ele promoveu essa libertação. Então, eu e você, irmãos, nós não podemos voltar, né? Como lá nos versículos de Gálatas capítulo 1, o versículo 6, fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Que esse outro evangelho era o quê, irmão? Só tem um único evangelho. Esse outro evangelho, na verdade, é o quê? Era alguns que tentavam dizer que era possível conciliar a lei com a fé. Irmãos,
O Senhor veio. Ele cumpriu tudo no nosso lugar. O Senhor foi lá na cruz e morreu no meu e no seu lugar. E ainda nos colocou nos lugares celestiais. Irmãos, aí agora é pela fé, né? Aí o versículo 7 fala assim: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam, querendo perverter o evangelho de Cristo, irmãos. Mas o Senhor está nos conduzindo, irmãos, a uma realidade por meio da palavra que é Espírito. Eu e você, nós precisamos de simplesmente, irmãos, obedecer. O Senhor nos dá a palavra de ordem, né? Então, dessa forma, na sequência, vemos que o versículo 8 e 9, identificamos ali o único evangelho, no versículo 8 e 9 de Gálatas, capítulo 1. Mas, ainda que nós, ou mesmo o anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, o 9, por favor, vamos ler. Assim como já dissemos que agora repito, se alguém nos prega e vai além daquele desses, seja amaldiçoado. Então, esse outro evangelho, ele na verdade ele quer o outro evangelho, que existe um único evangelho, irmãos. O Senhor, ele foi à cruz e lá pagou por mim e por você toda a nossa dívida. Eu tinha uma dívida altíssima, irmãos. O Senhor foi lá e cancelou essa dívida. De uma só vez ele pagou o preço por mim e por você. Para quê? Para que eu e você fôssemos libertados da lei, do pecado, da morte, de Satanás, do velho homem, do ego. Irmãos, que liberdade maravilhosa! E agora, você quer voltar de novo, irmão? De novo? O Senhor nos deu essa liberdade de tal forma que é possível diariamente eu e você estarmos nos lugares celestiais. Então o Senhor nos conduz ao quê? Essa experiência, irmãos, de novidade de vida. De novidade de vida, né? Porque para esses que receberam o Evangelho, o Senhor determinou de forma clara, ó, você recebeu o Evangelho? Todos aqui receberam o Evangelho? Sim. Então nós nascemos de novo. Mas nós nascemos de novo. Amém. Nós nascemos de Deus. Amém. Da água e do Espírito. Então em João capítulo 3, os versículos 5 a 8. Senhor Jesus, o Senhor quer nos conduzir por meio do Espírito a essa novidade de vida, né? Vamos ler? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te disser, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, nós nascemos de novo. Então, agora, como que é o meu viver, no novo nascimento? Mas eu e você precisamos ser conduzidos pelo Espírito, né? E o Espírito, ele sopra para lá, ele sopra para cá, né? Mas a lei, o que a lei faz? Não, aí a lei já traça tudo ali certinho, você vai fazer, você não vai fazer, mas quando nós temos essa realidade, irmãos, sermos conduzidos pelo Espírito, o Espírito está soprando. Por exemplo, na próxima quinta, qual a casa eu vou no GFCM? Não sei. Com qual grupo que eu vou no GFCM? Não sei. Irmãos, eu quero estar no fluir. Eu quero ser conduzido pelo Espírito. O Espírito está conduzindo. Então, eu preciso ser simples, né?
Esse é o evangelho, o único evangelho. Me conduz de acordo com a direção do Espírito. Então, o vento está soprando, eu vou. O vento vai para lá, eu vou. O vento vai para cá, eu vou. Aonde que eu vou, irmãos? O Espírito sabe, aonde o Espírito mandar, né? Aí, agora, Romanos capítulo 8, dentro dessa novidade de vida que esse evangelho nos promove, alguns versículos o Claudinei até leu, Romanos capítulo 8. Senhor Jesus. Amém. Versículos 5 e 6, vamos ler. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Então, vamos a nossa mente, ela é a parte governante da nossa alma. E ela tem, sim, a capacidade de decidir, né? Isso em todo o nosso viver, inclui até mesmo nessa reunião. Se ao chegar numa reunião da igreja, se eu decidir, eu não vou desfrutar. Irmãos, aí eu posso com ousadia dizer, nem Deus, porque Ele respeita o homem. Ele deu esse livre-arbítrio para o homem. Mas eu e você, nós temos a opção, irmãos, de decidir colocar nossa mente no Espírito. Agora, se eu insistir em colocar minha mente na carne, é morte, é questionamento, é razão. E tem razão, está tudo certinho, tudo dentro do script ali, de acordo com pode, não pode, deve e não deve. Né? Certo? Errado. Mas quando eu coloco minha mente no Espírito. Como eu coloco minha mente no Espírito. Irmãos, é vida e paz. Esse evangelho quer promover isso em mim e você, irmãos. É vida e paz. Agora, como colocar a mente no Espírito, irmãos? A mente, eu queria fazer um teste agora, por favor, atenção. Todos parem de pensar. Todo mundo está pensando que parou de pensar, né? Irmãos, a mente ela precisa de ser conduzida, né? É necessário uma energia tal que entre nessa mente e renove essa mente. Então, mas a palavra tem poder. Então, mas por isso que eu preciso de inculcar a palavra na minha mente e no meu coração. Deuteronômio, inculcar a palavra do Senhor na minha mente, no meu coração, né? Que está dentro do mesma parte, de mente, o coração, né? Senhor Jesus. Então, mas por isso a importância de eu exercitar meu espírito por meio da palavra. E a mente no espírito, qual que é o resultado? Mente no espírito é vida e paz. Irmãos, é tudo o que eu preciso, irmão. Irmãos, eu tendo vida e paz, o resto vai, né? Agora, faltou a vida, irmãos. Faltou a paz. Não, tem tudo, tem isso, tem aquilo, tem acolá, mas só está faltando vida e paz. Misericórdia, irmãos. O que eu preciso é de vida e paz. Então eu preciso de colocar minha mente no Espírito, por meio de imergir na palavra, por meio de exercitar o meu Espírito, por meio de pregar o Evangelho, por meio de fazer a vontade do Senhor. Irmãos, aí esse Evangelho quer nos conduzir a toda essa realidade, né? O versículo 14 do mesmo capítulo 8. Amém. Senhor Jesus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o Senhor quer nos guiar. E aonde que está o Espírito, irmãos? O Espírito está ao Espírito, ó. É como o vento soprando. Então, se eu não for simples como uma criança, irmãos, primeiro eu não consigo nem acompanhar, né? Porque o vento é muito rápido, tá ali, tá para lá, para cá. Mas se eu for simples, então esses filhos aqui são ruiós, né? Ruiós, filhos maduros, que amam a vontade do Senhor, que lutam pelo reino, que lutam pela vontade do Senhor. Esses são guiados pelo Espírito.
Versículo 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. Então, irmãos, aí fecha, conclui ali, né, o plano, o propósito de Deus, nós seremos glorificados. Então, esse evangelho, esse único evangelho quer promover isso. Mas já a lei, as ordenanças, né? Aí, ao laborar, né, Claudinei, a gente pediu luz do Senhor, né? Alguém aqui tem alguma dificuldade com os 10 mandamentos? Com as leis? Com as ordenanças? Ou seja, isso é um entrave, como era para a época da época? Não, não é, irmãos. É tanto que aí, nós consideramos muito ali os 10 mandamentos, mas eu não consigo cumprir, né? Graças ao Senhor que o Senhor veio à cruz, cumpriu todas as coisas. Então, qual que é o grande entrave? Qual que é o outro evangelho que às vezes fica me importunando, né? É o meu velho homem, é o que eu acho, o que eu penso. É a minha desobediência à palavra. O Senhor dá uma palavra de ordem, o que eu faço? Eu simplesmente não obedeço. Então eu preciso ser simples e ver que o Espírito, ele conduz. O Espírito está conduzindo. O Espírito vai para lá, vem para cá, eu preciso ser simples e obedecer ao Senhor. Ser como agradar apenas ao Senhor, que é já o último ponto, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 10 a 12. Amém. Vamos ler? Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço, pois, saber, irmão, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então esse é o servo fiel que prega, conduz e que vive esse único evangelho, né? Não de homens, né? Mas é de Deus. É de Deus. Mas só que vocês já perceberam que esse evangelho que é de Deus, como que ele chegou até você? Até a mim. Agora vamos confessar, o pecador que vai confessar. Deus usou homens, né? E aí Deus falou, né? E aí Deus, ele notificou, aí foi citado lá a revelação em Apocalipse capítulo 1, Deus notificou a João para que notificasse os seus conservos, né? Como a própria experiência, você pegar lá Atos capítulo 15, lá mostra que, ou melhor, todo o livro de Atos ali, mostra que tinha os 12 apóstolos, não é? Vamos ler o Atos 15, esse versículo, acho que o Aldinei não leu ele. Atos capítulo 15. Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Capítulo 15. O versículo 6. Versículo 7, para nós já irmos direto, né? Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios
a palavra do evangelho que cresce. Então, tinha quantos apóstolos, irmãos? Tinha 12. 12. Vai escolher um. Aí Pedro falou, cara, mas Deus, ele me escolheu. Aleluia. Não, mas Pedro, ele estava sendo muito orgulhoso, não? Muito assim, muito, né? Mas ele tinha um chamamento, assim como João, da mesma forma, assim como o próprio Paulo, em relação aos gentios. Aí tinha 12, mas Deus escolheu um. Amém. Ó, aqui fala, Deus me escolheu dentre vós, dentre os 12 apóstolos, Deus escolheu Pedro. Para quê? Para que através dele o evangelho alcançasse, né? Então, aí quando esse evangelho da graça, esse evangelho do reino, esse único evangelho, ele chega até nós, Deus vai usar homens. Amém. Aí eu e você, nós precisamos de crer no canal, naquele que Deus está enviando. Aí dessa forma nós temos essa direção, porque sabemos que há um único evangelho, né? Aquele que edifica a igreja, aquele que vai trazer o Senhor de volta, é aquele que nos faz crescer, né? E que nos faz cumprir a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Vamos compartilhar, por favor, pequenos grupos. Ô Senhor Jesus, aleluia.